Talvez o maior problema que nós vivemos hoje seja a falta de confiança nas pessoas, a falta de confiança nas coisas, a falta de confiança nas instituições. Ou seja, nós como seres humanos, diariamente, por causa dos problemas que nós enfrentamos, que muitas vezes são causados por pessoas, por instituições, pelas situações em nossa volta, nós perdemos a confiança. A confiança de seguir em frente, e isso vai consumindo por dentro e aos poucos, sem a gente perceber, chega uma hora que essa falta de confiança, ela atinge inclusive a falta de confiança para você viver, para você ter vontade de viver. Ontem em nossa cidade aconteceu algo triste. Nós presenciamos uma cena de uma pessoa querendo se matar se jogando de um prédio. Então, até que ponto isso vai corroendo, os dias vão corroendo no nosso coração, ao ponto de uma pessoa querer tirar a própria vida, de chegar a ter essa coragem e de querer pular de um prédio. Graças a Deus, o resultado não foi trágico. Porém, o coração dessa pessoa estava despedaçado. A falta de confiança estava gigante. E eu quero trazer hoje para você uma palavra que exatamente renove a sua confiança. Renove sua confiança. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20. Confiar em Deus é mais que acreditar na sua existência, é entregar-se à sua dependência. Quando focamos na realidade dos olhos humanos, entramos muitas vezes em desespero, sem ver uma saída, parece que tudo está errado. Mas quando focamos naquilo que realmente importa, vemos à nossa frente um horizonte de oportunidades para que cumpramos seu propósito. Então esse início, ele prova exatamente algo que acontece nos dias de hoje. Quando nós focamos na realidade dos nossos olhos humanos, parece que não tem uma saída, que tudo está errado e nós entramos em desespero. Então, enquanto cada vez mais a gente mergulha na humanidade, a gente mergulha nas coisas desse mundo, nas loucuras desse mundo, essa loucura, ela entra para dentro de nós. E chega um momento, como aconteceu com essa pessoa, infelizmente, que essa loucura nos consome, ao ponto de a gente não querer mais viver aqui, a gente querer tirar a nossa própria vida. Porém, esse sentimento, essas vozes que gritam dentro da nossa cabeça, que gritam dentro da tua cabeça, são vozes que são do inimigo, são vozes exatamente do antagonista. E essa frase aqui é muito forte. Confiar em Deus é mais que acreditar na sua existência, é entregar-se à sua dependência. Ou seja, é você viver Deus, não simplesmente acreditar que Ele existe. Mas quando focamos naquilo que realmente importa, vemos à nossa frente um horizonte de oportunidades para que cumpramos o seu propósito. Ou seja, a renovação da confiança, a renovação da sua confiança, e ali na palavra de Efésios também fala isso, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Eu vejo que é uma mudança de rota. O que acontece hoje é que o tempo todo nós somos distraídos pelos ruídos desse mundo e tudo que acontece à nossa volta, que os nossos olhos humanos focam. E quando nossos olhos humanos focam, a nossa mente ela fica focada somente nisso. E a gente fica dentro dessa nossa bolha, que é uma bolha de caos, de notícias ruins, de coisas ruins que acontecem, e a gente não foca numa direção que seria a direção correta, que é exatamente o foco em Deus, o foco na tua palavra, o foco naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que foi prometido, naquilo que são as boas novas. Então, a renovação da nossa confiança, ela está em Deus, porém dentro de nós, que é o poder daquele que faz infinitamente mais, mas que atua dentro de nós. Então, é uma mudança de rota, ou seja, nós temos que silenciar os barulhos, nós temos que silenciar esses ruídos, esse caos, porque Deus está falando com a gente o tempo todo, só que tem tantas vozes falando ao mesmo tempo que a gente não consegue ouvir. E Deus está falando no seu ouvido que você é um filho amado, que você é uma filha amada, que você tem um propósito, que as coisas infinitamente melhores estão prometidas para você. Porém, você tem que continuar focado, você tem que continuar no foco, continuar no caminho. Não tem que se distrair com os ruídos e barulhos das loucuras desse mundo. Eu quero ler essa passagem de Mateus 6, a partir do versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nessa passagem é o próprio Jesus falando, para a gente não se preocupar, não andarmos ansiosos. Tem um pouco mais pra frente ele fala, não andei ansiosos por coisa alguma, não andei ansiosos pelo dia de amanhã, pelo dia de hoje. Ele fala, procure primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, o que você come, o que você veste, onde você mora, vos serão acrescentadas. Então, renove sua confiança, é exatamente uma mudança de rota. É você silenciar os ruídos e o barulho desse mundo, e você apontar para o foco certo. E o foco certo, ele é exatamente você viver Jesus Cristo, você viver a sua palavra, você acreditar na palavra de Deus, e não no que o noticiário está te trazendo de manhã. Você acreditar naquilo que está escrito há mais de 2000 anos atrás, e não as coisas desse mundo que mudam a cada minuto. Então, renovar verdadeiramente essa confiança está exatamente nisso. Se nós renovarmos a confiança nas coisas desse mundo, em pessoas, em dinheiro, em coisas, em circunstâncias, essa confiança facilmente vai ser quebrada. E aí você realmente desaba. Agora, se você renovar sua confiança naquilo que é eterno, naquilo que é inquebrável, aí sim você consegue vencer as aflições desse mundo, que é exatamente Jesus Cristo. A renovação de sua confiança é somente em Deus, somente em Jesus Cristo. E para finalizar, eu quero dar essa frase aqui, ó. Ele nunca perde o controle, então se lance totalmente nos planos de Deus. Não podemos decidir sobre o que a vida nos traz, mas podemos escolher como agiremos a partir disso. Então, mude sua rota hoje. Direcione seu foco para Cristo, abafe os ruídos para você ouvir sua voz e renove a sua confiança naquilo que é inquebrável. Renove sua confiança naquilo que é eterno e que é inquebrável. Um dia abençoado para vocês.